Boa noite a todos, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Queremos, Senhor, te pedir perdão por todo pecado, pensamento, atitude, por toda negligência, Senhor, por toda murmuração, por tudo aquilo que tem ido contra Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados. Lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos Teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar nossas casas, nossos vizinhos, nossos condomínios, nossos bairros, cidade, estado e toda a nação brasileira, Senhor. Faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, desde todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, a Ásia, toda a Europa, em nome de Jesus. Que cada milímetro, centímetro, metro quadrado, Senhor, desta terra seja varrido pelo exército do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, seja bem-vindo, Jesus. Entra na nossa casa, Senhor. Toma teu lugar de honra, Jesus. Entregamos e declaramos o governo e a condução deste encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, abençoa a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra seja gravada nas tábuas do nosso coração, para não pecarmos contra Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh Senhor, somos lavados com Teu sangue, e o Teu sangue é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar, em nome de Jesus. Cobre-nos com o Teu sangue, Senhor. A nossa mente, o nosso consciente, subconsciente, inconsciente, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, Senhor. Seja tudo lavados com o Teu sangue. E mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, semana passada o Senhor falou sobre poda, né? Sobre podar. E muitos, durante essa semana, se deixaram podar pelo Senhor. Outros nem esperaram o Senhor, já foram se podando, que essa é a melhor forma. Quando você sabe que tem algo errado, não espere. Já vai e já arranca. Já arranca com raiz tudo e taca-lhe fogo e bota fora. Para que não caia nenhuma semente para que brote. Para que não fique nenhum fiapo de raiz na terra do teu coração para que volte a brotar. Amém? Então, amados, prestem bem atenção nesses versículos que nós vamos ler, que fala de bênção. O Senhor tem falado conosco ultimamente, tem dito que leiam a minha palavra, estudem a minha palavra, porque eu quero revelar coisas que estão na minha palavra. E isso é muito tremendo, porque a palavra do Senhor é viva. Ela se faz viva a cada manhã, a cada dia. Tu abre a Bíblia lá e tu anotou lá um dia tal que o Senhor falou contigo, tal versículo. E aí tu lê novamente aquele versículo, se faz vivo, se fez vivo naquele momento lá atrás e se faz vivo hoje. Amém, queridos? Então, abençoar é o oposto de amaldiçoar. E a bênção do Senhor traz justiça, vida, prosperidade e salvação.
Todo mundo lembra muito bem dessa palavra que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Anotem, Números 6, 24 ao 26. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como as árvores plantadas junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Glória a Deus. Jeremias 17, do versículo 7 ao 8. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Olha, anota aí, Êxodo 23, versículo 25. Aqui tem uma chave, amados. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Que interessante que a porta que ele diz aqui abençoará o pão e a água. Porque talvez o pão, sem a bênção do Senhor, traz, e a água sem a bênção do Senhor traz enfermidades. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, versículo 3. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Deuteronômio 30, versículo 16. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34, versículo 8. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Salmo 31, versículo 19. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Salmo 37, 22. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Lucas 6, 27 e 28. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3, versículo 9. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, versículo 1 ao 2. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias 3:10. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e apresentar os dízimos, as ofertas dos teus filhos, as ofertas de primícia, Senhor, que sejam todos abençoados e multiplicados 1 bilhão de vezes mais em bênçãos naturais, sobrenaturais e espirituais nas suas vidas e na vida das suas famílias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E declaramos sobre a vida de cada irmão esta palavra de Malaquias 3:10. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Oração e jejum. Esdras 8, versículo 23. Que o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Salmo 20, versículo 1 ao 4. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo 3, versículo 8. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 29, 11. O Senhor, que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Salmo 134, versículo 3. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Provérbio 10, versículo 22. O que pela manhã ao estranho emprestarás com juros, porém ao teu irmão não emprestará com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir. Deuteronômio 23, 20. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Isto aqui, amados, é Deuteronômio 30, versículo 16, é Antigo Testamento. Só que hoje nós temos todas essas bênçãos, né, através de Jesus, através do sangue da obra da cruz, do sangue que verteu na cruz do Calvário. E é para todos nós, queridos. Nós simplesmente lemos algumas palavras de bênção. Que você anote, tenha anotado todas elas. Para quê, amados? Porque está escrito. Quando tu chega diante de Deus, tu não fica lá fazendo oração de como é que se diz, oração sem efeito. Ai, Senhor, olha aqui, eu sou um pobre coitado, uma pobre coitada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, blá blá blá, uísque sachê, etc. Né? Não, você vai diante do Senhor e diga: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Senhor, o teu sangue é poderoso e suficiente para me lavar, para me limpar, para me purificar, me santificar e me vivificar. Eu tenho estado, Senhor, com um ânimo doble. Tem dias que eu ando para a direita, tem dias que eu ando para a esquerda e não tenho conseguido me manter firme num propósito. Faço o propósito de oração e jejum, não passou 2 horas, já esqueci. Não passou por quê? Porque talvez não tenho seguido ao Senhor, não tenho tratado das coisas do Senhor com inteireza de coração, amados. Nós não podemos brincar mais, porque o inimigo das nossas almas não brinca. Ele te dá todos os argumentos para você ser negligente e para ter ânimo doble. Mas na primeiro deslize que você dá, ele vem e você sente a dor. Você leva o impacto do seu ataque. Então, queridos, o Senhor tem nos avisado, nos alertado que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse leão, buscando a quem tragar. Buscando a quem tragar. Então quer dizer que então não vai sobrar ninguém, porque todo mundo é pecador. Acontece, amados, que o sangue de Jesus está ao nosso dispor. Você pecou, peça perdão imediatamente. Não fique 2 horas, 3 horas, 1 minuto sem se arrepender.
Mas se você só está pedindo perdão de boca, de Senhor, coloca no meu coração o peso desse pecado, para que eu me arrependa terrivelmente, que eu sinta essa angústia, Senhor, que eu não fique andando numa boa, como se diz por aí, né? Andando numa boa, negligente. Depois eu peço perdão. Depois eu me conserto com o Senhor. Quando tu pensas isso, ou fazes isso, mais distante da cruz a gente fica. Porque o inimigo faz de tudo e a cruz começa a ter na tua memória, longe, distante, quase apagada. E muitos estão assim, queridos. Muitos estão assim. Muitos estão negligentes. Muitos estão se torcendo, que o Senhor está ali com a sua podadeira, né, para cortar o galho, e o galho está seco, não produz nada, está só ocupando espaço, mas aí você faz assim, ai não, hoje não, ai agora não. Senhor, poda. Porque se Ele não te podar, nós não temos parte com Ele. É necessário a poda para que frutifiquem, amados. E aqueles que estão dando fruto vão frutificar mais ainda. Soralahina solaracia tarai etericante. Sorabarna silaramasturi andaramas. Oh, amados. Eu vou ler para vocês, queridos, a interpretação de uma oração desta semana, onde eu pensei, meu Deus, só o Senhor é Deus. Que esta palavra, quando você ouvir, ela venha tocar no teu coração, na tua alma e no teu espírito, amado. Isso foi dia 1º de setembro, tá? Hoje é dia 2, foi ontem. Ontem. A bagunça que está acontecendo no mundo não chega aos pés do que acontecerá. Mas, filha minha, eu tenho prometido de cuidar de cada um daqueles que são teus. Quando eu digo daqueles que são teus, são os meus, mas que eu coloquei nas tuas mãos para cuidar. Não te digo que não são todos, porque alguns eu retirarei do teu meio, porque são lobos travestidos de ovelhas. Sei que é difícil para dizer, para não se inquietar, mas não se inquiete com as dificuldades no teu lar, porque o inimigo procura de todas as formas te alcançar através da tua família. O Senhor está falando com alguém aqui bem específico, que está passando uma luta na sua família, no seu casamento. Já não tinha te prometido que todos da tua casa seriam meus? Pois eles já são. O inimigo procura destruir e procura atrapalhar. O problema, na verdade, filha minha, não são os problemas que fazem as pessoas desistirem do reto caminho, mas porque alguns não se desapegam das coisas que já deviam ter se desapegado há muito tempo. Dos vícios, dos pecados, da lascívia, de todo tipo e espécie de mal. E vão ficando cada vez mais para trás, enquanto o meu espírito sopra. O meu espírito é um vento que sopra sempre para frente, nunca para trás, e vai levando os meus filhos na minha direção. O vento passa e as pessoas perdem o poder do meu espírito no meu vento. Eu estou com vocês em todo o momento. Minha vontade soberana será executada sempre, sempre e sempre. Não há homem ou inimigo que consiga amarrar ou atar a minha vontade, quando ela tiver de ser executada na vida dos meus filhos. Que o Senhor tenha total liberdade. O Senhor tenha total liberdade nas nossas vidas, amados. E a outra palavra, ela não foi transcrita ainda, ou acho que foi, onde o Senhor falou sobre a poda. Hoje, queridos, nós vamos fazer a ceia do Senhor. Então, eu sugiro que se você ainda não está com com o seu suquinho,
você tem esse tempo para ir lá pegar o teu suco de uva, o teu pão, né, para nós partilharmos da ceia do Senhor em nome de Jesus. Meus filhos, estejam com as vossas botijas de reservas cheias. O tempo está próximo, o findar do tempo está mais próximo do que vocês imaginam. Virá sobre a terra um tempo de caos, mas eu, o Senhor, já determinei que para os meus filhos não faltará nada. Vocês se refugiam em mim, o Senhor, e debaixo das minhas asas vocês ficarão escondidos. O tempo está próximo, colunas desabarão, morros cairão, montanhas não irão mais existir. Eu, Senhor, cuido da minha noiva nos 4 cantos da terra. Mas, meus filhos, prestem atenção, meu reino logo vem, reino de paz, onde o meu Pai está presente. Estude com afinco a minha palavra, pois eu guardo vocês e nada vos abalarão. Vivam somente de acordo com a minha palavra, sobre a direção do meu Santo Espírito, que confio a palavra. Estejam em mim e o mais eu farei. Eu guardo vocês, meus filhos. Horabarnesista larabastori andaremas. Chorerebarnesi larabastori andaramai. Eu, Senhor, tenho anunciado o que está prestes a acontecer. Estejam com os vossos suplementos em dia, façam os vossos estoques. Fome virá ao mundo e pegará muitos de surpresa, pois o dinheiro em vários países perderá o valor, devido à grande crise que virá. Eu, Senhor, falo com vocês. Vigiem, meus filhos. Vigiem, não olhem para os lados. Sigam o caminho reto, o caminho da santidade, pois aqueles que não se sujeitarem a mim, o Senhor serão retirados, pois eu habito em lugares limpos, numa casa limpa. Meu Santo Espírito não tem parte com a sujeira. Eu sou o Senhor que vos ama. Estejam atentos aos meus sinais. Logo virei, minha filha, e você verá o Rei da Glória. Vocês conhecerão a minha glória, mas eu digo, meus filhos, não se envolvam naquilo que não foram chamados. Apenas andem dentro daquilo que eu tenho para vocês. Eu sou o Senhor que estou aqui e falo com vocês. Passeio no vosso meio, estejam inteiramente preparados, porque eu derramarei a minha ira sobre a terra. É o juízo de Deus. Sou Deus de amor, mas também sou Deus de justiça. Derramarei minha justiça sobre a terra. O fogo que consumirá, ninguém vai escapar da minha ira, diz o Senhor. E quando esse tempo chegar, não adianta mais orar. Socorro, Senhor. Socorro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Soralarna silerabarna sistaramai. Torirebarla solaramahaj. Eu vou revelar coisas profundas da minha palavra para aquele que estiver me buscando através dela, a palavra. E vos mostrarei os sinais da minha vinda de uma forma que vós nunca fostes ensinados, diz o Senhor, porque o meu espírito fala em 3 línguas, diz o Senhor, e eu revelarei a minha glória e as minhas profecias nas 3 línguas. Eu me manifesto como 3, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito do Senhor é o que fala convosco aqui esta noite. Porque hoje eu habito dentro de vós e uso vocês com poder e autoridade. Entrem na minha presença com vestes de santidade, porque eu sou santo. Pois eu castigarei aquele que se voltar contra mim, diz o Senhor. Porque para aqueles que rejeitarem a minha palavra e os que se levantarem contra mim, não terei misericórdia. Nós sabemos que com pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Pecado contra Deus Pai tem perdão, contra Deus Filho, Jesus tem perdão, mas o Espírito não, porque o Espírito é santo, 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 santo. Torabala silirimarna surialaramai.
Tore quere barlas tori enderimas. Chori barrenas sistararas tori alaramas. Hore de barlecherias tori banantara cantaramai. Eu já te disse, meu filho, conseguem perceber que está mais difícil de interpretar essas frases? Porque na dimensão do espírito o meu filho fala 3 línguas ao mesmo tempo. Por isso eu quero mostrar a profundidade daquilo que eu quero dizer. Eu farei uma mudança no vosso meio. Quando eu quero falar em mistério, eu falo. Quando eu quero falar em parábolas, eu falo. Quando eu quero falar direto, eu falo. E eu falo direto para pessoas adultas, daqueles que têm estrutura para aguentar. Eu chamo os meus filhos para um compromisso e fidelidade comigo. Eu preciso cortar os ramos porque está próximo o verão. Mas algumas ovelhas não permitem serem podadas. Então eu digo agora, eu, o Pai. Não é Jesus quem fala, mas sou eu, o Pai, a cada um de vocês que está aqui. Permitam-se serem podados. Eu quero podá-los. Eu preciso podá-los. Caso contrário, não haverá fruto na próxima estação. E eu estou cansado de ouvir orações e lamúrias, mas ao mesmo tempo os meus filhos sabem o que tem que ser feito. Abro os braços e digo, Senhor, eu quero ser podado. E veja aquilo que o meu espírito irá mostrar. Haverá um incômodo no vosso abdômen, como se algo estivesse embrulhando, esmagando. É sinal de que estão fugindo de mim, da minha repreensão. Sabem por quê? Porque querem ouvir apenas de mim, mas não daquela que coloquei sobre vocês para vos pastorear. Muitas vezes as respostas às vossas indagações eu dei a ela e não a vós. Algumas vezes eu dei a alguns dos irmãos aqui, porque eu, em concordância com a minha serva, vocês podem receber de mim a palavra de vida que os salvará, e a palavra de vida significa corte. Eu só podo os meus filhos. Quem não se deixa podar não é o filho, não são filhos. Então, Senhor, tu tem total liberdade na minha vida, Senhor. Nas nossas vidas, nos poda, Senhor. Nos poda para que possamos frutificar mais e mais. Eu só podo os meus filhos, não podo rebeldes. Esses são jogados no fogo, a todos aqui sem exceção. Até mesmo o intérprete eu dou a posição para que sejam podados por mim. Significa cortar e renunciar pensamentos, ideais, sentimentos, posições, preconceitos, ideias e tudo aquilo que me desagrada para que eu possa fazer a obra completa. Eu falo como um pai amoroso, mas quando eu falo, vocês sentem nos ossos as vibrações de uma forma com autoridade e suavidade, porque é uma situação muito séria. A ovelha que eu não conseguir podar não dará os frutos necessários para a próxima estação e não estará pronto para o que há de vir. E estão contentes com essa reunião? Eu digo a vocês que é um chazinho da tarde. Não. É um banquete. Não se acostumem, porque isso é muito pouco do que eu quero fazer. Eu quero manter um relacionamento pessoal, profundo com cada um. Esvaziar e haverá testemunhos de como era e de como está o testemunho. Virá no fruto e antes do fruto vem a flor. A flor ainda é muito sensível e pode ser esmagada, mas o fruto pronto ele alimenta. Não a ti, mas aos outros. Guardem as minhas palavras como ferro que queima nos vossos corações, porque o que eu falo agora não o repetirei mais. Eu sou o que sou. Glória a Deus. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós não podemos nós não podemos se esconder do Senhor, porque nada fica oculto aos seus olhos, nada, não tem pensamento, não tem nem vento de pensamento, não tem uma única intenção
que não passe pelos olhos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, seja restaurado toda essa conexão via internet, em nome de Jesus. Designe teus anjos, Senhor, para levar a tua palavra em cada computador, em cada família, em cada celular, tablet que está sendo ouvido, assistido neste momento e ainda será assistido em nome de Jesus. Sorabala silaramastoriandaramai. Terikalahlisila rastoriand. Para mim não chegou ainda. Para mim não deu. Glória a Deus, amados. Então, louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, não vamos sair da, como é que se diz, da unção, nem da graça do Senhor. Amém? Respondendo para o irmão lá que perguntou se eu não tinha pago a conta, não se preocupa, querido. Eu pago tudo bem adiantado. Foi como é que se diz, uma ação para ver como é que nós estamos. Revela o coração, né? Ou não precisa muito, né? Ó a poda, olha a poda. Glória a Deus, Senhor, poda. Amém. Então, amados, eu não lembro se foi semana passada que eu disse para vocês lerem sobre as bênçãos, né? Lá em Deuteronômio 28. Aí tu vai dizer, tá, mas é Antigo Testamento. É. Só que quando nós não seguimos, essas bênçãos são sobre nós. E são muitas, viu? Muitas. Deuteronômio 28 fala das bênçãos e também Deuteronômio fala das maldições. Então, se tu seguir, se tu fizer aquilo que é certo, serás abençoado. Se tu fizer o que é errado, vai colher do fruto do erro, do pecado. Então, você sabe qual é a área que você precisa corrigir já. Para ontem. E pare de empurrar com a barriga, amados. Para que você não seja pego de surpresa. Amém? Então, o Senhor, na sexta passada, falou sobre poda. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar assim bem rapidamente. Tem vários irmãos com ataques na mente. Precisar ir para o psiquiatra. Gente, são vários. Quem é que ataca a mente, queridos? É o Espírito Santo? Não, é o inimigo. Agora, por que a mente foi atacada? E, amados, vocês não sabem. Talvez alguém estava dizendo, está falando de mim. Não, não se preocupe com isso. Você não é o único nem a única. Vocês não têm noção do que é o nível de ataque nesta área. Quando o Senhor manda a gente ler a Bíblia, decorar os versículos, olha quantos versículos a gente leu aqui. Né? Tudo de bênção. Por quê, amados? Porque eu preciso saber. Porque eu preciso saber. Se, por exemplo, se eu perguntar para você assim, qual é o sabor que tem uma laranja? Se eu disser para você lembrar, você sabe. Você já comeu laranja? Agora, se você nunca comeu uma laranja, como é que você vai imaginar que seja o gosto da laranja? Então, amados, você precisa conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que estar viva na tua mente, no teu coração. Por quê? Ela tem que estar viva na mente, porque na hora da necessidade, você lembra dela e ela sobe do coração para a tua mente e ela se faz viva. Você começa a usufruir das bênçãos do Senhor através da sua palavra. Então, queridos,
Não se esqueçam disso, tá? O Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso aqui é o Antigo Testamento, tá? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Amém? O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Falando sobre isso, hoje ainda tirei uma foto. Outro dia eu estava conversando com meu filho. Eu tenho uma pequena hortinha, né? E tem um pé de chuchu. Vocês vão rir, porque os chuchus eles dão umas florzinhas bem pequenininhas e já dá o chuchuzinho ali. Só que deu uma coisa muito impressionante. Os chuchus não estão dando só um, eles estão dando de 2. Aí nascem junto 2, um para cá, outro para lá. Aí eu até brinquei hoje, tirei uma foto e perguntei: vai uns chuchus aí? De tanto chuchu que deu, tudo de 2, 2, 2, 2. Ó, uma chuchuzada, glória a Deus. E isso aqui é o que, amados? É as bênçãos. Faz parte da palavra do Senhor. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para te dar chuva, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Oh, glória! Né? Eu lembro que o pastor João Carlos contou, nós já contamos aqui também alguns testemunhos, onde oramos por locais onde estava faltando chuva, e a cada 7 dias chovia. Né? Vocês lembram dessa história, né? Que foi a soja, se eu não me engano, ou foi a soja? Só aquele local colheu teve uma grande colheita, com uma qualidade de grão extraordinária. Então, amados, consagre a tua terra ao Senhor, as sementes que tu vai plantar, aqueles que são agricultores, aqueles que plantam, né? E aquilo que tu fizer, abençoe. Abençoe, amado. Abençoe, porque está escrito aqui, ó. Senhor, declaro sobre a minha casa esta palavra. Amém? Isto aqui é o Antigo Testamento. Que o Novo Testamento, as bênçãos são maiores ainda. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Aí hoje muitos podem dizer assim, não, mas eu não
eu sigo a Deus, sigo a Jesus, mas anda de qualquer jeito. As pessoas no teu trabalho, na vizinhança, na família, muitas vezes não vê a diferença. Não é verdade? Olha que a gente ouve tanto mau testemunho. Porque aquilo que é bom, as pessoas não gostam de divulgar, né? Então não deixe de contar os teus testemunhos. Hoje ainda no grupo do Telegram, uma senhora contou um testemunho muito tremendo que quando criança o pai bebia muito e a mãe ia para a igreja, né? E teve um dia lá, não sei se eu vou contar certo aqui, mas teve um dia lá que a mãe, pelo que eu entendi, foi para a igreja e ficou, acho que duas crianças em casa, não sei que alguém estava em casa. E aí o pai chegou bêbado. E aí o amigo do pai que levou ele caindo de bêbado, levou o pai para casa, né? As crianças tudo com medo. E aí o amigo disse: ele vai trocar de roupa e hoje ele vai à igreja. Aí um dos menininhos saiu correndo, pegou a garrafa de pinga e jogou fora. E o outro chorou e disse: não, aí agora ele vai brigar conosco. Não, hoje ele vai hoje não. E aí eles foram para a igreja. Diz que quando chegou na igreja, o pai começou a glorificar o nome do Senhor, foi transformado. Sabe, o Senhor alcançou. Então, olha que coisa mais linda, amados. Que coisa mais linda de contar. Olha, isso deu um ânimo para aqueles outros que estão lá, os outros irmãos e irmãs que estão com problemas no casamento, marido que bebe, que ainda não se converteu, filhos que estão nas drogas, né? São tantas as desgraças, amados. Mas se você se converter verdadeiramente de todo o coração, a tua oração não será em vão sobre a tua família. Ela se cumpre e se continuará se cumprindo nas gerações futuras, no nome de Jesus. Amém? Então, que você seja abençoado a cada manhã, que você não queira se esconder, se torcer. O Senhor está chamando para um compromisso mais sério, queridos. Mais sério com o Senhor. Né? A gente sabe que o mundo as coisas não estão bonitas, mas o Senhor tem uma promessa para os seus. Tanto que ele chama de noiva. Jesus não morreu para deixar a noiva padecer. Mas muitos, amados, às vezes passam por situações às vezes meio difíceis. Por quê? Porque já rodaram na prova não sei quantas vezes, né? Estão repetindo não sei quantas vezes a mesma história. Então não deixe para depois, queridos, porque o tempo é agora. Amém? Eu estava me lembrando que o ano passado, não me lembro, acho que foi outubro, novembro, quando o Senhor falou sobre eu não lembro agora, acho que foi o ano passado. Não lembro exatamente, foram várias vezes que o Senhor falou que viria uma guerra. E a gente pensou assim, isso deve ser para os finais dos tempos, né? Não, a guerra já está aí, né? Já desde fevereiro. Agora vem uma outra guerra, que é uma guerra econômica, uma guerra moral, uma guerra política, né? E me chamou muita atenção que esses dias nas orações da noite, final da noite, quase madrugada, o Senhor disse que haveriam chuvas torrenciais sobre todo o planeta. E a gente tem ouvido falar nas situações, por exemplo, que está no Paquistão. Isso aí. Mas é que o Senhor já tinha falado antes, Valdeci. Eu não lembro mais se foi um ano antes, foi antes até. Falou, esse de novembro acho que foi uma das últimas vezes assim que foi muito forte, que a gente levou um susto, não? É verdade. Então, queridos, nós estamos vendo aí, tem um tufão se dirigindo para as ilhas do Japão, um tufão com categoria 5, né?
algo muito terrível, mas que o Senhor guarde os seus, que o Senhor desvie esse tufão lá para o mar, onde não tem nada, né? Que não atinja os filhos do Senhor, porque o Senhor está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, que o Senhor ouça os clamores, né? Que nem no Paquistão tem 1.000, não sei, 100 e não sei quantas pessoas mortas. E outras, eles nem sabem o que tem desaparecidas porque não conseguem chegar até os locais de tão terrível inundação. Então, amados, a gente sabe que a coisa não está bonita. O povo também não cuida da natureza que Deus deu, né? Só pensa no dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa no vil metal, literalmente, né? No Deus Mamon, né? Amados, se você ganha um salário mínimo, você devolve os dízimos ao Senhor, você ora, você abençoa esse dinheiro se multiplica, tu paga todas as tuas contas e não falta. Como? Ele se multiplica. Tá falando asneira. Então faz prova de Deus para ver. Está escrito. Fazei provas de mim. Não de mim, do Senhor. Então, queridos, eu vou chamar a Michele agora para fazer a ceia do Senhor. E eu convido vocês, amados, para verdadeiramente tirar um tempo agora e orar. Tu sabe o que está te embrulhando o estômago aí? Você sabe aquilo que você tem repetido na negligência, o Senhor tem falado, e tu, não, mas é amanhã, não, mas eu vou, Senhor, não, agora eu vou te servir. Aí passa 2 dias, 3 dias, já não se lembra mais. Não é mais tempo para isso, queridos. Não fuja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Michele? A paz, irmãos. Hoje eu estou rouca, mas graças a Deus, mesmo rouca, tenho dado conta, não sei nem como. Ontem, aliás, isso é um testemunho até. Ontem eu estava... eu faço atendimentos para identificação de superdotação, além da escola. E quando... Eu tinha 3 atendimentos ontem, que é tipo um recorde, assim, 3 num dia só, é bastante coisa. E eu falo muito nos atendimentos. E depois de noite eu tinha uma aula do meu curso, uma aula ao vivo. 2 horas falando. E eu tive que cancelar essa aula, porque no dia que a minha nona faleceu, eu estava agendada essa aula. E aí eu cancelei e pensei, eu não vou poder cancelar de novo sem voz. Jesus, me ajuda, né? E não é que deu certo, porque para mim parecia que eu não tinha voz. Mas as alunas estavam me ouvindo super bem. Eu disse, não, a gente está te ouvindo muito bem. As pessoas que eu atendi durante o dia, teve uma moça, inclusive, que é cristã também. Aliás, irmãos, o que tem de crente superdotado é inacreditável. Eu comecei hoje atendimento, Paty, deve ser um mistério de Deus. Eu comecei um atendimento hoje de um casal, quer dizer, eu comecei só com a esposa, o marido vai ser semana que vem, os 2 crentes também. Gente, o que tem de crente superdotado, Deus tem mistério, mas o diabo monta nessas pessoas, infelizmente, até elas saberem quem elas são em Cristo. E uma das formas de nós sabermos a nossa identidade, irmãos, é através da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela diz muitas coisas a nosso respeito, muitas mesmo. Mas se nós não orarmos e meditarmos na palavra, parece que essas palavras aqui são só para os outros, não são para nós. E o que Deus tem para nós é uma vida muito diferente daquela vida que nós estamos vivendo hoje. Ah, mas tem tanta coisa boa que acontece. Tem mesmo. Mas o que o Senhor tem não são só coisas boas. São boas, perfeitas e agradáveis. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a palavra comigo em 1 Coríntios 11, versículo 23. Enquanto vocês abrem, eu vou tomar um chá, que estou tomando um chazinho aqui.
de tudo. Vamos ler então a palavra, irmãos. Pois isso é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber deste cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Irmãos, cada vez que eu leio a palavra de Deus sobre a Santa Ceia, essa palavra ela me impacta. Ela sempre me impacta. Ela me embarga, porque nós vemos aqui a grandeza do amor de Deus. Deus não tinha compromisso nenhum e obrigação alguma contigo nem comigo. Nenhuma. Quando ele criou esse planeta todo aqui, e criou o Jardim do Éden, e fez e colocou o homem e depois a mulher lá, além de toda a criação, o Senhor estava constituindo uma família para ele. E essa primeira família, essa primeira célula da família de Deus, virou as costas para o Senhor através de um ato de desobediência. O próximo passo da família, a próxima célula, olha o que nós temos ali nessa família. Um irmão que mata o outro, que permite que o diabo entre no seu coração. É uma família que, se nós olharmos, parece disfuncional. Porque Deus falou com o próprio Deus falou com o primeiro homem. E disse: tu pode comer tudo que tiver aqui no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a serpente endemoniada vem e seduz a mulher, ela oferece para o seu marido, e o seu marido não foi a autoridade, não exerceu a autoridade que o Senhor deu. Foi com ele que Deus falou, diretamente. Então parece uma família completamente disfuncional, um homem que não cumpre seu papel, uma mulher que é enredada, um filho que é um assassino e um cadáver. Essa é a família. Mas lá naquele momento que eu, cada vez que eu leio essa passagem e eu vejo quando o Senhor chega e diz: Adão, Eva, cadê vocês? Por que estão se escondendo? Eles sempre esperavam o Senhor na viração do dia. O que vocês fizeram? O Senhor nos dá a oportunidade todos os dias. E na viração do dia, se o Senhor viesse até nós e perguntasse: o que vocês fizeram hoje? O que nós teríamos a dizer ao Senhor? Senhor, hoje eu te honrei com todo o meu ser. Senhor, hoje eu não passei no teste. Quando o Senhor falou para aquela mulher: vai, não peques mais, Ele estava falando com cada um de nós, irmãos. Cada um de nós.
E é possível, porque Jesus não é mentiroso. Se ele disse para aquela mulher, vá e não peques mais, é porque é possível. Na força do Senhor, não na nossa, na comunhão com o Senhor. Mas olha o que o texto fala. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Portanto, se alguém comer esse pão e beber esse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue de Cristo. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber o cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Tomar a Santa Ceia de forma indigna, de forma sem consciência, traz esse fardo, traz esse peso para nós, fraqueza e até morte. Então, irmãos, vamos tirar um momento de oração agora. A pastora já vem pregando várias semanas. Várias semanas o Senhor tem nos falado. E ainda seguimos tropeçando. Ainda falta alguma coisa em ti, em mim, em nós, para estarmos alinhados ao Senhor. É fato que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós teremos o inimigo atuando contra nós. Mas Deus é maior do que tudo e do que todos. Inclusive maior do que nós mesmos, do que o nosso ego, do que o nosso orgulho, do que o nosso eu. Basta que nós demos espaço para Ele operar. Fecha teus olhos agora, irmãos, e vamos orar. Ah, Jesus, se Tu mesmo disseste, Senhor, para aquela mulher, vai, não peques mais. Tua palavra diz que Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor, se essas palavras verdadeiramente saíram dos Teus lábios e nós cremos nisso, existe sim, Senhor, existe sim um meio de vivermos sem tropeçar diariamente. É tão cômodo para nós dizermos que pecar, que errar é humano. E é humano mesmo. É muito humano. Mas Tu não nos chamaste, Senhor, a vivermos uma vida na carne, e sim uma vida no Espírito, ainda que habitando essa carne. Eu peço a Ti, Senhor, Tu que nos sondas e nos conhece, por favor, vê se há em nós algum caminho mau, e que o Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, opere em nossos corações, trazendo, Senhor, esse arrependimento genuíno, esse arrependimento dessas obras mortas, esse arrependimento das raivas. Senhor, até mesmo hoje no chat, eu não gostei do que eu vi, Senhor, e eu preciso confessar isso a Ti. Eu não gostei, Senhor, porque quem nós pensamos que somos para dizer isso ou aquilo de outra pessoa? Se colocássemos o Teu espelho diante de nós, talvez encontraríamos coisas piores em nós mesmos. Eu Te peço perdão, Senhor, pela forma como nós nos comunicamos hoje no chat. Eu Te peço perdão por toda a insolência, por toda a arrogância do meu coração, Senhor. Eu Te peço perdão, Jesus, pela dureza dos nossos corações. Peço perdão porque nós estamos vivendo num tempo onde a intolerância está se tornando parte do cotidiano. Mas não é isso que Tu nos ensina na Tua palavra. Não é, Senhor, força do braço, força da arma, força da vingança. Mas o que Tu nos ensina, Senhor, é a força do amor. E a maior expressão do Teu amor foi Tu, Santo, Santo, Santo,
enfrentando aquela cruz por cada um de nós, sofrendo tudo que sofreu, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Perdoa, Senhor, perdoa, por favor, a dureza do nosso coração. Perdoa, Senhor, o orgulho escondido, os pecados ocultos, aquelas práticas, Senhor, que nós já naturalizamos e sequer percebemos que entristecem o teu coração. Mas nessa noite nós pedimos: perdoa, Senhor, todas as nossas ações que entristecem o teu coração. Perdoa, Senhor, e lava-nos da cabeça, Senhor, até a planta dos nossos pés. Lava-nos no teu sangue, no teu precioso sangue, derramado lá na cruz. Ora manacantararabahashi barakasarakantia terire canturala cantiebas. Sheredarahasuri la cantiarama nahasuri emanas. Senhor, nós queremos lavar as nossas mãos em ti, Jesus. Lavar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso coração, os nossos pés, Senhor, nós queremos lavar em ti. E através dessa santa ceia, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos santifique, porque esse aqui, Senhor, é o teu corpo, é a tua carne, Jesus. Não é, Senhor, um pedaço de pão. Não é, Senhor, no reino espiritual, Senhor. Isso é o teu corpo, aquele que foi perfurado, aquele que foi massacrado por cada um de nós. E nós, Senhor, queremos hoje cear com o pesar do pecado em nossos corações, mas com a alegria da tua salvação se manifestando em nós, Senhor. Com nojo do pecado, com nojo das oferendas do diabo, Senhor, mas com regozijo pela reconciliação que o Senhor não precisava ter feito, mas fez e nos implantou no teu reino através desse ato, Senhor. Nós temos em nossas mãos, sente esse pão, sente ele como uma parte da carne de Jesus. Te conecta com o corpo de Jesus. Enxerga Jesus na cruz, porque foi isso que o meu pecado e o teu pecado fizeram com ele. E nós não podemos querer enviar Jesus para a cruz cada dia, por estarmos pecando e repetindo o pecado. Obrigada, querido. Obrigada por nos salvar, por nos resgatar, por nos perdoar, Senhor. E agora sim, conectados com o corpo de Cristo, podem comer essa parte da carne de Jesus. Oh, como o vovô dizia, Senhor, se tiver algum doente entre nós, ao comer da tua carne, a carne que venceu a morte, que venceu todas as doenças e enfermidades, sejam elas quais forem, que receba a cura pela fé na vitória de Cristo sobre a morte, sobre as doenças e sobre a cruz. Em nome de Jesus. Bebamos o sangue do Cordeiro Imaculado nesse momento. E recebam espiritualmente do DNA de Cristo Jesus.
e bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Então, que Jesus ricamente te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça da sua graça sobre a tua vida. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Ainda dá tempo, você ainda não foi dormir. Enquanto nós estamos vivos, nós temos a oportunidade de fazermos melhor a cada manhã, a cada momento, a cada minuto, em nome de Jesus. Senhor, batiza com o teu Santo Espírito os teus filhos, aqueles que têm clamado pelo batismo do teu Santo Espírito. Abençoa com todos os dons espirituais, para realizarmos sinais, prodígios, maravilhas, em teu nome, em nome de Jesus. Que nós desaparecemos, amados, para que o Senhor, para que Cristo cresça em mim, cresça em nós. Que Jesus apareça e que nós desaparecemos. Que olhem para nós, nem enxerguem a nossa cara. Que a cada dia, que bênção tal será de olhar para nós e vermos Jesus. Verem Jesus em nós, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. E não se esqueçam, agosto passou, o inverno passou e a primavera está chegando. A tristeza e a lágrima, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Que o óleo de alegria do Senhor seja derramado sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Fique na paz, boa noite a todos e até amanhã às 5 da manhã, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.